Ô família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, sextou, né? Sextou. Deixar esse vídeo aqui para o final de semana e segunda-feira a gente retorna. Mas como nós deixamos um adendo no último vídeo, hoje nós vamos tratar sobre a questão de territorialidade. É um assunto espinhoso, muito espinhoso, mas eu me sinto na prerrogativa de falar sobre o tema pelo fato de que eu não tenho, digamos assim, numa fala chocosa, eu não tenho rabo preso. Eu sou um homem livre e de bons costumes. E Spinoza disse uma coisa muito interessante. Se você já leu Spinoza, Baruch Spinoza, ele disse uma coisa interessante. Ele disse que as pessoas se apaixonam pela infelicidade. E as pessoas que são apaixonadas pela infelicidade, elas são pessoas de almas acessível à manipulação. Não está escrito dessa forma, estou fazendo uma referência de uma forma mais didática. Eles são acessíveis à escravidão, são mais fáceis de ser escravizadas. E pior ainda, são os tiranos, as pessoas fundamentalistas, os dominantes, que faz com que essas pessoas infelizes, que são apaixonadas pela infelicidade, que faz com que o seu poder faça com que essas pessoas acreditem e se tornem pessoas escravas voluntárias. E o que a gente vê hoje nessa matéria de territorialidade, Spinoza foi muito feliz. Se faz dominar mais fácil as pessoas infelizes. Pessoas alegres jamais se permite ser subordinada ou ser totalmente dominada por qualquer seja indivíduo ou instituição. Se confunde humildade com submissão. Você está inserido dentro de uma potência maçônica institucional e você obedecer os ditames que ali constitui, isso não faz de você uma pessoa totalmente, digamos, esclarecida. Faz de você totalmente uma pessoa humilde, porque você obedece de forma incondicional os ditames do que consiste a instituição. Na verdade, faz você uma pessoa infeliz. Você se apaixona, você é levado a se submeter à totalidade do que consiste a essa instituição, ou seja, qualquer outro órgão que faz com que tire a tua liberdade. A maçonaria institucional, ela está dentro do que Spinoza bem apresentou. Assim como a Igreja Católica, mediante a sua ortodoxia, que faz que a sua membresia confie no Papa, que as palavras do Papa seja a palavra última e inquestionável, não é diferente dentro de uma instituição que tem essa autocracia. A palavra do grão-mestre é uma palavra incontestável. É uma palavra que jamais você vai fazer uma contestação em relação àquilo que o teu grão-mestre aplicar. Então eu posso considerar você uma pessoa não feliz. Você se apaixonou pela infelicidade. Você se apaixonou pela forma escravatória que você está vivenciando. Esse é um direito teu, de uma pessoa livre, para se permanecer dessa forma. Eu, por outro lado, eu sou uma pessoa alegre e feliz. Jamais eu vou me submeter à vontade daqueles que querem que eu me submeta de forma inquestionável. Eu vou andar, eu já falei muitas vezes aqui, eu ando 500 mil quilômetros com você a pé, dependendo da forma que você me pedir. Olha só, dependendo da forma que você me pedir. Jair, me acompanha aqui nessa caminhada, meu amigo, eu preciso do teu apoio, eu preciso aqui que a gente ande junto. Meu irmão, pode ter certeza que eu vou andar com você 500 mil quilômetros. Mas se você chegar para mim e dizer assim, Jair, ande comigo, estou mandando você andar comigo, pode ter certeza, meu irmão, que você vai andar só. Para o bom entendedor, poucas palavras bastam. Então essa questão de territorialidade consiste nisso. Consiste em fazer você acreditar que há um absolutismo em relação a essas questões.
Primeiro eu vou me desculpar novamente pelo fato que meus vídeos estão ficando longos, porque não dá para tratar um assunto desse, de um assunto tão complexo, em 10 minutos, 5 minutos. Eu não estou aqui, meus irmãos, volto a falar, não estou aqui para ganhar dinheiro, para que o meu canal venha a ser monetizado. Eu não estou aqui para vender meus livros, até porque, como acho que eu já falei, eu sou autor de 4 livros. Eu tenho um livro publicado, que é O Terceiro Caminho. Tenho um livro que eu poderia, esses outros 3 livros, eu poderia transformar em e-book. Eu poderia aqui, como muitos estão fazendo e fazem, eu criar aqui um grupo à parte, um grupo particular, onde eu ia te vender o meu conhecimento. Eu ia fazer com que você entrasse num grupo exclusivo para que eu cobrasse uma taxa e você dispensasse para você aquilo que eu tenho na minha potencialidade. Mas assim como eu recebi de graça te dou. Conhecimento não se vende, se distribui, se divide. Mas o que consiste é que para que eu possa te manipular, para que eu possa deixar você subordinar às minhas vontades, é necessário que você permaneça na ignorância. A melhor forma de subjugar um povo é fazer com que aquele povo se torne pessoas ignorantes. Aí fica mais fácil a manipulação. Por isso que Spinoza foi muito feliz quando ele diz: pessoas se apaixonam pela infelicidade, pessoas estão totalmente apaixonadas pela infelicidade. Aí as pessoas mais esclarecidas, as pessoas que de fato estão num nível de consciência superior à sua, ela encontra na tua fragilidade o poder de te dominar. Veja aí o poder, vamos aqui, do Edir Macedo sobre a sua eclésia, sobre a membresia. Veja aí o poder do Papa sobre a sua membresia. Veja aí o poder das igrejas evangélicas sobre a sua membresia. Tudo em cima do que consiste a tua ignorância. Mas a partir do momento que você desperta o conhecimento, que você se torna uma pessoa crítica, que você se torna uma pessoa alegre e feliz, jamais você vai se submeter aos ditames ditatorial de qualquer indivíduo ou qualquer instituição. Vai fazer com que você ande com o mesmo, pelo simples fato que você é homogêneo e que você também o respeita por uma questão de mestre a discípulo. Aí é outra matéria que, em uma outra oportunidade, eu vou externar para você o que consiste essa harmonia entre mestre e discípulo, como eles podem andar junto simplesmente por uma questão de homogeneidade. Bem, para que você possa entender melhor essa questão de territorialidade, eu vou te dar um exemplo aqui. Digamos que você chegue em um bairro recém-formado, e você coloca ali um mercantil. E as pessoas comecem a comprar a tua mercadoria. Então, num dado momento ali, você é totalmente absoluto. As pessoas só vão ter um único meio de comprar os seus alimentos no teu mercantil. Você vai começar, de fato, a enriquecer, você vai começar a ganhar dinheiro, as pessoas não têm outra opção, o preço que ali você determinar é o preço que as pessoas vão ter que adquirir, pelo fato que você é o único e exclusivo dono daquela mercadoria. Mas num dado momento que acontece a evolução do próprio contexto de um bairro, de uma sociedade, começa a se multiplicar, começa a ter mais gente, você não vai conseguir atender a demanda daquela população. Então abre-se um concorrente, 50 metros ali de você, aquele concorrente coloca um mercantil e aí começa também a vender. Então se acredita que é fato, dentro desse contexto econômico, que você vai começar a perder clientes, perder pessoas e perder o teu financeiro, vai diminuir o teu caixa de fluxo. Porque houve uma concorrência. Vai haver uma disputa de preços, vai haver, o cara coloca lá um arroz de R$4, aí você, o teu arroz é R$5, as pessoas vão comprar no que é de 4, e aí você vai perdendo. Aí digamos que dentro desse crescimento haja mais criações de mercantil. Então vai haver sempre essa dinâmica de divisão do financeiro. Aí você acha, na questão institucional, poderia ser diferente ou é diferente? É aí onde nasce a territorialidade. É o medo da divisão do que consiste a quantidade de associados, logo diminuindo os seus associados, diminui o fluxo financeiro dentro da instituição. Cria-se a territorialidade absolutista para que não haja concorrência.
Por quê? Porque dentro do que consiste o princípio do que consiste a maçonaria, mesmo especulativa, não existe faço novamente um desafio, não existe nenhum landmark, não existe dentro dos 8 pontos de reconhecimento, não existe dentro dos 12 pontos de regularidade, o que consiste a programação de uma territorialidade feita pela uma instituição, principalmente maçônica. Não existe. Se você me convencer, se você me apresentar essa territorialidade absolutista, eu volto a falar. Amanhã mesmo eu me desculpo e retiro meu vídeo do ar, ou seja, eu retiro e reconheço o meu erro. A questão, essa fala territorialista, ela veio tomar dimensão externa pelo fato que consiste na constituição de cada potência. Cada potência, quando se constitui, ela dentro do seu regimento, dentro da sua constituição, ela coloca em seus artigos a territorialidade. Ela se diz ser dona da territorialidade aonde ela está inserida. Isto está errado? Não, mas você tem que ver de forma simbólica. Não é uma questão totalmente absolutista de dominância, mas se faz acreditar a você que é uma questão dominância, que é uma questão de não permitir você expandir lojas maçônicas ou nascer ali uma potência maçônica. Faz você acreditar que a territorialidade, desde o princípio desde o princípio do teu nascimento na instituição, leva você a um condicionamento que será impossível você criar uma loja que não consiste dentro daquele ditame daquela instituição. Então aí você fica totalmente subordinado, incondicionalmente, a acreditar que você fica impossibilitado de criar novas lojas e novas potências dentro daquela territorialidade, porque você foi levado a um condicionamento, de certa forma, uma lavagem cerebral que te fizeram, e você passa toda a tua vida maçônica dentro daquela instituição, acreditando que você não pode criar uma nova loja, uma nova potência, porque você supostamente, abre aspas, fez um juramento de fidelidade absoluta àquela instituição. E é muito costume, é natural você ouvir de uma ação em dizer dessas instituições o que seria dos mesmos sem essa instituição. Se ela acabar para esse indivíduo, ele diz que não viverá mais maçonaria, porque a única representabilidade da maçonaria seria a sua instituição. Mas por trás do véu é o que eu vou te mostrar. Por trás do véu consiste o seguinte, e não tem lógica dentro de um contexto de tradição do que consiste a própria especulação maçônica. Quando Marcos José da Silva, ele veio ao público por meio do YouTube, fez um vídeo e aclamando para si, na pessoa do GOB, do Grande Oriente do Brasil, o absolutismo territorial, como ele mesmo disse, mas não apresentou com os fatos. Quem tem boca fala o que quer. Toda pessoa tem o livre direito de expressar aquilo que ele acredita, mas isso não quer dizer que seja uma verdade. É bem como eu te mostrei no último vídeo. A mentira, às vezes, se veste com as roupas da verdade, e você passa a acreditar que ali você está diante de uma verdade. Então, o Marcos José foi o primeiro grão-mestre que fez essa declaração, externou para o mundo maçônico, para a maçonaria nacional, essa questão de territorialidade. Até então, era sabedor internamente do maçom que está ali inserido, que lê a sua Constituição, que está dentro do que consiste os artigos da territorialidade. Mas nunca ninguém tinha ouvido falar, principalmente de um grão-mestre. E quando um grão-mestre fala, quando um grão-mestre diz e quando um grão-mestre afirma, quem é o doido que vai questionar? Você, mestre instalado, vai questionar o teu grão-mestre? Nós tivemos aqui um absurdo do que consistiu antes da pandemia. O Sereníssimo Grão-Mestre atuante criou 10 novos artigos obrigando o maçom, presta atenção, obrigando. Não é uma questão de você não querer fazer. Você ficou obrigado a obedecer os 10 novos artigos ali implantados
no contrato social do que consiste a disciplina maçônica da Grande Loja do Estado de Ceará. Você ficou obrigado. E você questionou? Até porque um dos artigos ele diz, mediante o teu questionamento, mediante aquilo que você não quer aceitar as suas obrigações, ficaria a critério do mesmo interpretar o que consistia, o que você estava a falar, se era um ato ético ou não. Ficaria a critério do mesmo a interpretação, ou seja, um absolutismo total. A partir do momento que você fizesse qualquer manifesto, como diz o artigo, que você ficou obrigado a não fazer um manifesto contra o grão-mestre, contra os cargos eleitos dentro da tua instituição, não da maçonaria. Essas leis aplicadas não é para a maçonaria universal, é para a tua instituição. Dentro da tua instituição, você ficou obrigado a não fazer nenhum tipo de questionamento em relação aos cargos eleitos, ou seja, ao teu sereníssimo, ao teu primeiro, ao teu segundo vigilante, ao teu orador, os cargos eleitos em loja. Você ficou praticamente sem armas no que consistiu esse artigo. E o mesmo deu a prerrogativa de interpretação daquilo que você vier a falar. Eu fui um que saí nadando contra a maré, fiz um vídeo fazendo a contestação, dizendo que isso não haverá ser de fato do que consistia a maçonaria universal, mas segundo a sua instituição ele está coberto de razão, porque a instituição ele tem a representabilidade, então lhe dá o direito de fazer aquilo que o mesmo que ele queira fazer. Mas o homem livre, o homem de fato feliz e alegre, jamais ele submeterá ao ditame da tirania de um indivíduo. Mas aí, se você vive assim, amém, assim seja. Então, o que consiste? Quando Marcos José ele declarou publicamente que a territorialidade do Brasil era do mesmo, ou seja, do Grande Oriente do Brasil, e ele estava ali na representabilidade, dizendo mesmo que essa territorialidade de tratados de mútuo reconhecimento foi dada pela Grande Loja Unida da Inglaterra ao mesmo, essas são as palavras do que ele externou, disse que só poderia haver um reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra se o Grande Oriente do Brasil concedesse àquela potência desejosa de ter um reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, o Grande Oriente do Brasil permitisse. Isso está dentro de um contexto do que consiste o quinto ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. A Grande Loja Unida da Inglaterra faz esse tipo de afirmação, ou essa afirmação foi simplesmente da pessoa do grão-mestre do Grande Oriente do Brasil? Tem, de fato, documentações que comprova essa fala, ou foi simplesmente o seu poder absolutista de representabilidade da sua potência e, dentro do que consiste a sua autocracia de territorialidade, ele simplesmente fez as outras potências acreditarem que ele tinha essa prerrogativa? Hein? Agora, se você assim acredita e se você se mantém dentro dessa autocracia, veja se você está sendo coerente com o que consiste o quinto ponto de reconhecimento. Então, ele faz você acreditar que você só veio ter reconhecimento mediante o reconhecimento do mesmo. Bem, olha só, se uma potência ela é soberana, se uma potência ela tem total poder sobre as suas lojas jurisdicionadas, e aí você requer a esse direito e diz o seguinte, como eu já falei aqui, irmão Jair, aliás, a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil vai na sua representabilidade pedir um tratado de mútuo reconhecimento à Grande Loja do Estado de Ceará. Aí, em um dado momento, o sereníssimo da Grande Loja Unida do Estado de Ceará disse assim, não, Jair, eu só posso fazer um tratado de mútuo reconhecimento com vocês se primeiro o Grande Oriente do Brasil me autorizar. Aonde está a tua soberania? Aonde está a tua vontade própria? No que consiste a tua liberdade? A partir do momento que você vai pedir permissão a outra potência maçônica para que você exerça o teu direito, você não tem
liberdade sequer está dentro do quinto ponto de reconhecimento. Cada potência maçônica, se obedecer de fato o quinto ponto de reconhecimento, ela tem a liberdade, tem a soberania de fazer tratados de mútuo reconhecimento com a potência que assim desejar e que esteja totalmente inserida dentro dessa regularidade de origem. Aí a territorialidade é algo, como já falei, totalmente simbólica. Por quê? Porque se de fato fosse respeitado essa territorialidade, nós não tínhamos lojas maçônicas jurisdicionadas diretamente à Grande Loja Unida da Inglaterra aqui no Brasil. Nós teríamos somente uma representabilidade por cada nação. Ou seja, cada nação haveria uma representabilidade da maçonaria. Ou seja, na Inglaterra sabemos nós outros que tem, no seu princípio, havia duas potências maçônicas. E logo é sabedor, se havia duas, poderia haver três, haver quatro, haver cinco, etc. Por que não? O que chega, historicamente falando, que só havia duas ali no meado do século XVIII. Mas quem pode afirmar que não existia mais? Na França, há várias potências maçônicas. Nos Estados Unidos, nem se conta. Em Portugal, nem se conta. Ou seja, há várias potências maçônicas em cada nacionalidade. Então, essa questão de territorialidade é uma questão totalmente simbólica, não consiste no absolutismo, mas faz você acreditar que esse absolutismo consiste na mesma, mas não tem fatos, não tem veracidade em todo esse contexto que eu estou te apresentando. Mas digamos que, de fato, essa territorialidade fosse respeitada, teríamos somente o Grande Oriente do Brasil. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, quando você lê na Constituição da Grande Loja do estado do Ceará, você vai se deparar com a mesma repetição do que consiste a Constituição do Grande Oriente do Brasil. Todas as potências maçônicas, dentro da sua Constituição, vai te mostrar que elas apresentam para você a territorialidade. Então, aqui no estado do Ceará, dentro da Constituição da Grande Loja do estado do Ceará, há a territorialidade. Ela diz ser a absoluta no seu contexto de territorialidade. Mas aí, aqui no estado do Ceará, nós já temos 4 potências maçônicas. E todas essas 4 potências maçônicas têm na sua Constituição a territorialidade. Então é algo muito simbólico. Não consiste na questão do absolutismo de ser a representabilidade da maçonaria nessa localidade. É isso que os irmãos têm que entender. Agora, o que se perde? O que se quer fazer você acreditar? Que dentro desse domínio de territorialidade, quer fazer você acreditar, quer tirar o teu direito de expansão do que consiste a maçonaria universal. Faz você acreditar que você não tem direito de fundar lojas se não for segundo os ditames dessa instituição. Não é assim que acontece? Você que é da Grande Loja, você que é do Grande Oriente do Brasil, não é dito a você que você só pode fundar uma loja maçônica se os mesmos permitir? Não é verdade? Eu estou errado? Não é verdade que consiste isso? E você acredita. Você acredita que só pode fundar uma loja se a Grande Loja do Estado de Ceará autorizar. Mas da onde vem de princípio de regularidade essa autodominância? Esse poder absolutista, do que não consiste a tua liberdade? Não tem originalidade, não tem regularidade, não tem documentações que possa fazer essa afirmação. Ou seja, a maçonaria consiste no seu princípio no maçom, que é um maçom de regularidade de origem, foi iniciado dentro do que consiste essa tradição. As lojas são regulares porque são fundadas mediante a eclésia de maçons. As 3 lojas, sim, dá-se a regularidade a uma potência maçônica que vem a existir. Aí a questão de tratados de mútuo reconhecimento é uma questão totalmente, de certa forma, como eu sempre venho pura conveniência da maçonaria brasileira. Então, se fosse de fato valer essa questão de territorialidade, deveríamos ter somente uma potência maçônica em cada nação. Mas nós temos aí, milhares, porque essas pessoas que deixam essa autocracia são pessoas alegres, são pessoas que se libertaram, são pessoas esclarecidas, são pessoas de fato que vivem a sua liberdade, enquanto você ainda se mantém dentro dessa escravidão voluntária. Mas qual é o real motivo, como agora vou concluir, dessa questão, se você
ficou atento à questão do exemplo do que eu dei do mercantil, não é diferente com as instituições maçônicas. Quanto mais se dividir, quanto mais se expandir, quanto mais se criar lojas e potência maçônica, mais a tua potencialidade financeira, mais a tua potencialidade em número de pessoas vai diminuir. É por esse motivo real que há essa proibição, digamos assim, essas questões altamente fundamentalistas, fazendo você acreditar que você não pode expandir a maçonaria, porque a tua instituição ela não quer perder divisa. Perdendo o número de obreiro, perde o número do caixa de fluxo financeiro. É somente isso. Não é diferente do que aconteceu com a Igreja Católica. Quanto mais diminui os membros da Igreja Católica, que vão se tornando evangélicos, a Igreja Católica vai perdendo o seu capital. Então, não poderia ser diferente em uma instituição digamos assim, se fundamenta em querer dizer que é absoluta, que é a representabilidade da maçonaria universal. O único medo que consiste é isso. Não é uma questão de que você vá visitar uma loja que não está na tua jurisdição, porque o medo que ele tem não é que você... não é uma questão de tradição maçônica, não é uma questão de regularidade de origem, é uma questão simplesmente que se você for visitar uma loja, eles têm um medo de perder você e aí você diminuir a sua arrecadação. E o que acontece? Muitos irmãos aí se tornam maçons ativos e ainda continuam na sua inatividade pelo fato que ele, mesmo não estando naquela instituição, ele sai ainda daquela instituição acreditando, ele sai ainda condicionado que ele não pode voltar aos trabalhos maçônicos que não seja naquela instituição. Veja aí a escravidão. Veja aí onde você, o lugar que você está, totalmente escravizado pelaquela instituição. Não sabendo você que você tem o direito de voltar às atividades maçônicas, seja em qual potência maçônica você queira, porque você é um homem livre, você é um maçom regular, com toda a regularidade de origem, porque você foi iniciado dentro das tradições maçônicas. Mas faz você acreditar que você só pode voltar aos trabalhos segundo ao ditame da tua instituição. Não posso aqui me negar que a única razão que eu tenho em relação a todo esse poder absolutista que não seja o financeiro. Não vejo outra coisa que não seja isso. Porque, como eu venho falando, qual o mal que vai te fazer você vir visitar uma loja que não seja da tua jurisdição? Me diga, qual o mal que isso vai te fazer? Você como maçom, você que não é um cara fundamentalista, você que não é um cara que não tem, se diz ser um homem livre, qual o mal que isso vai te fazer? Me diga, me responda. Eu vou deixar essa perguntinha aqui para você ficar cosmo pensando, meditando. Qual o mal que isso vai te fazer? Vai levar você para o inferno? Vai fazer você perder as benesses do que a tua vida já te ofereceu? Vai fazer tudo isso? Você vai se tornar uma pessoa estranha? Vai se tornar uma pessoa diferente do que você é, se você for visitar uma loja que não pertence à tua jurisdição, à tua instituição? Hein? Me responda. Você pode ir para um terreiro de macumba, você pode ir para a igreja católica, você pode ir para qualquer lugar que você quiser. Aí você não pode visitar uma outra loja que não seja da tua jurisdição. Onde é que consiste? Onde é que isso é racional? Me diga. Onde é que isso tem lógica? Se você me convencer. E aí desobedece o 14º landmark, que todo maçom tem direito de tomar assento em uma loja. E aí? Vou ficando por aqui e deixando essas ponderações para tu, cosmo, pensar. Te amo sem te conhecer.